Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com a salvação que há em Jesus para a vida eterna, que somente Ele pode nos levar, nos dar. Amém. Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional aqui, uma reflexão na palavra de Deus, em média 10 a 12 minutinhos, para abençoar o meu e o seu dia e trazer um significado da palavra de Deus para as nossas vidas. Amém? Então já clica aqui no inscreva-se, durante o vídeo curte, comenta e ao final compartilha. Isso é muito importante e me ajuda muito o YouTube a dar mais relevância ao vídeo. A você que já é inscrito, muito obrigado. A você que está se inscrevendo agora, muitíssimo obrigado. Vocês ajudam e contribuem muito. Aqui ó, o que eu estou fazendo para o reino e você participando, co-participando disso que o Senhor vem fazendo e das vidas quais serão alcançadas ainda. Amém? Bom, então vamos continuar o texto aqui. Ontem nós vimos o servo de Abraão, de Isaac, indo encontrar uma noiva para ele. Encontrou e hoje nós damos sequência voltando aqui no versículo 28. Gênesis capítulo 24, versículo 28. Se não encontrou ainda, dá um pause e corre lá. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã, e ouvira Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos, e disse: Venha, bendito do Senhor. Por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Água ao homem e aos que estavam com ele para lavar os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: Não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Então Labão disse: Então fale. E ele disse: Sou servo de Abraão, o Senhor o abençoou muito e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos, servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo isso, tudo que Abraão possui. E meu senhor fez-me jurar, dizendo: Você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo. Mas irá a família de meu pai ao meu próprio clã buscar uma mulher para meu filho. Então perguntei a meu senhor: E se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu: O Senhor a quem tenho servido enviará seu anjo com você e coroará de êxito a sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento, se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão de que fui incumbido. Aqui estou em pé diante desta fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser: Por favor, dê-me de beber um pouco de seu cântaro, e ela me responder: Bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que o Senhor escolheu para o filho do seu senhor. Antes de terminar de orar, em meu coração surgiu Rebeca com o cântaro ao ombro. Dirigiu-se à fonte, tirou água e eu lhe disse: Por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse: Bebe, também darei água aos teus camelos. Eu bebi e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei: De quem você é filha? Ela me respondeu: De Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços, e curvei minha adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para o filho dele, a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade a meu senhor, diga-me.
E se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Amém. Então, eis aqui um servo bom e fiel de Abraão. Ele foi, cumpriu a sua missão, fez tudo conforme Abraão lhe pediu, orou ao Senhor e o Senhor abençoou tanto Abraão, Isaque, quanto o servo de Abraão também, com a disponibilidade de Rebeca e o coração de serva que ela tinha, que ela possuía para servir ao empregado de Abraão e seus camelos e os homens que seguiam com ele. Lembrando que este servo, como disse o texto, era o servo que estava mais tempo com Abraão, seu servo mais velho, ou seja, o cara de confiança de Abraão. Com certeza não era apenas um servo, era um amigo, tanto que ele compartilhava da mesma fé de Abraão. Então, provavelmente Abraão deve ter compartilhado muito com ele sobre o Senhor, a qual ele servia. E ele aprendeu direitinho tudo que ele fazia, que ele se prostrava diante do Senhor, dava graças, pedia aquilo que ele tinha ido buscar, também agradecia a sabedoria e tudo que o Senhor vinha fazendo. Aqui tem um personagem que nós vamos ver mais pra frente novamente, Labão, irmão de Rebeca. Daqui a alguns capítulos nós nos depararemos com ele, encontraremos ele novamente aqui nas Escrituras. E aqui ele já deu sinal de quem ele era, da personalidade dele e de como ele tinha interesse em bens materiais. Que a sua irmã chegando ali, ele diz o texto que ele viu o pingente e as pulseiras e já saiu em disparada para ver quem era este homem que havia presenteado ela. E ele já foi correndo até a fonte, encontrou o bendito do Senhor, já chegou falando ao servo de Abraão, né? Bendito do Senhor, vem para cá, que eu vi os presentes que você trouxe, então logo eu já estou deduzindo que você é um bendito do Senhor. E aí, imagino eu, a cara de Labão, a hora que ele começou a contar que o Senhor havia prosperado e abençoado muito Abraão, e de que Isaque era herdeiro de tudo isso, seria o herdeiro único de tudo isso, porque ele diz que Sara, em sua velhice, já deu um filho ao seu Senhor. Ou seja, essa expressão deu um filho ao seu Senhor era utilizado exatamente para quando a pessoa tinha mais de um filho, para aquele que seria o herdeiro de tudo, o primogênito, né? Então fico imaginando um Labão, e aqui a gente já conhece a personalidade dele. Só dele sair para ir encontrar aquele que havia dado de presente a sua irmã Rebeca. Assim que contou tudo, ele saiu em disparada. Então o Senhor respondeu às orações de Abraão e de seu servo e preparou Sara, uma esposa virgem do clã de Abraão, da família de seu pai, uma descendente do seu sangue, para esposa de Isaque. Então, tudo quanto a gente for fazer ao Senhor, nós temos que orar e pedir direção a Ele, nós temos que pedir a Ele. Seria muito mais fácil Abraão falar: Isaque, escolhe a tua esposa, pode escolher aqui na região onde nós vivemos a sua esposa, você pode escolher aquilo que você quer. Mas ele sabia, ele já tinha ouvido do Senhor que o Senhor tinha uma promessa para ele, para Isaque e para as próximas gerações que viriam através de Isaque. Então ele sabia que não poderia ser qualquer uma mulher para ter partilhar dessa bênção, dessa promessa que tinha para o filho dele.
que o Senhor tinha para Isaac. Então, com certeza foi um direcionamento do Senhor para que ele fosse, enviasse, buscasse uma noiva para seu filho. De lá uma noiva que tivesse recebido mesmos ensinos que ele, que compartilhasse da mesma fé de que seu pai, Abraão, para que não houvesse um jugo desigual, para que ele não pegasse uma noiva, não tomasse para si uma noiva que não partilhasse do mesmo Senhor, da mesma fé que ele, porque ele tinha uma promessa para o filho. O filho já tinha uma promessa que ele seria pai de uma grande nação de multidões, como o Senhor disse a ele através do filho dele. Então precisaria que mantivesse a mesma fé, que ele proclamasse da mesma fé que ele, continuasse servindo um único Deus vivo, um único Deus verdadeiro. Então ele foi em busca, custou muito mais caro para ele, foi muito mais custoso, muito mais trabalhoso enviar um homem de confiança, confiar isso a um outro homem, delegar essa missão a um servo dele e não seu filho, para que seu filho não se deixasse levar por aparência, não deixasse levar por beleza. Então, um servo dele, um homem de confiança dele, pôde cumprir essa missão em busca daquilo que era a vontade do Senhor. Uma mulher correta e íntegra e que fizesse isso, que tivesse um coração disponível a servir, um coração de servo, um coração conforme precisasse para essa missão. Porque se ela não tivesse um coração como ela tem, ela não poderia ser mãe de uma promessa. Então, foi custoso, mas foi feito da maneira que precisava. Ele enviou um homem, enviou uma delegação, na verdade, né, o seu servo com mais outros servos, total de 10 camelos, levou contigo dinheiro, né, mantimentos, levou recursos para completar essa viagem, completar essa missão. Enquanto ele, como ele já era conhecido na região onde ele estava, que a gente pôde ver no texto anterior, que o Senhor prosperava a vida dele, que ele era abençoado do Senhor, isso era visível, porque ele tinha muitas coisas. Não seria nem um pouco difícil Isaac conseguir uma noiva bela, de família, de outros clãs ali que tivessem posses também, assim como Abraão. Mas ele falou: não, meu filho, você precisa ter uma mulher com um coração de serva disponível ao Senhor. E no próximo episódio, amanhã, nós saberemos o desfecho desse casamento, né? Lógico que, pelo que a gente já falou, já dá para saber que Rebeca realmente aceitou o casamento. E isso, então, muitas vezes vai custar pra gente a nossa busca. Às vezes a gente pensa que aquilo que a gente precisa está mais próximo, mas tem um custo a mais. Nós precisamos dedicar-nos mais ao Senhor, pedir direcionamento para Ele, exatamente para a gente buscar aquilo que Ele tem para nós. Às vezes aquilo que a gente está vivendo, aquilo que está mais fácil para a gente, que seria mais cômodo e mais prático para a gente fazer, para a gente acessar, não é o melhor que o Senhor tem para nós. Às vezes vai ser um pouquinho mais custoso, vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mas o processo vai valer a pena. Não está, lembra que eu sempre digo, a nossa promessa ou aquilo que o Senhor está para a gente, ou Ele em si, não está demorando. O Senhor não se atrasa. Às vezes Ele precisa que a gente seja moldado, que a gente possa passar por um processo para valorizar mais aquilo que Ele tem para a gente. Que às vezes tudo que a gente tem acesso fácil nós não valorizamos como deveríamos. Hoje nós temos acesso tão fácil
a Bíblia, a palavra do Senhor, e muitas vezes nós não valorizamos isso, não damos o valor que ela merece. Ia falar sobre como a Bíblia agora é impressa e como era difícil o acesso e caríssimo antes de alguém popularizar ela pra gente, mas não vai dar tempo, deixa por um outro momento, amém? Então nós temos que buscar aquilo que o Senhor tem para nós, mesmo que isso seja um pouco mais custoso para nós. Que Deus te abençoe, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.